Amados irmãos, a paz de Jesus. Hoje é dia 2 de junho de 2018, aqui quem fala é a irmã Débora, e iremos falar sobre a promessa para o povo escolhido, que é os da fé, aquele povo que foi instituído pela graça de Deus, amém? O Senhor fez o povo de Israel ter o seu coração endurecido, não aceitar Jesus, para que nós, os gentios, aqueles que não eram herança de Abraão, tornássemos herança por meio da fé em Jesus Cristo. Olha o poder que vem através do nome de Jesus. A Bíblia fala, aquele que confia no nome do Senhor será salvo. E em nome de Jesus, está escrito em Joel. Depois eu vou ler essa palavra. Mas agora iremos falar em Romanos 9, que fala assim, a soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Está escrito, ok. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Amém. Todavia, antes que os gêmeos nascessem e fizessem qualquer coisa, boa ou má, ou fim do propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vamos lá. Depois eu vou continuar esse capítulo, mas vamos dar uma ênfase aqui nos filhos da promessa. Nós, os gentios, somos filhos da promessa. Por que somos filhos da promessa? Porque foi por meio da fé que Abraão teve esse filho. Abraão e Sara não tinham condição alguma fisiológica, nenhuma condição mais física, né? Não tinha mais, ela já não ovulava mais. Abraão já não tinha mais vigor para poder tentar fazer seu filho, né? Mas Deus deu condição para os dois. Deus deu condição e aquele momento foi preparado por Deus, no momento certo, no momento que o Senhor aguardava, no momento que todos não acreditavam mais que essa promessa viria, o Senhor concedeu a promessa. Tudo para a honra e para a glória do seu nome e tudo para provar que foi a mão do Senhor. Não foi por meio das vias naturais que eles tiveram Isaque, mas foi por meio da fé, por um milagre. Isaque veio de um milagre. Isaque primeiro veio de uma crença, por meio da fé. E depois dessa fé, houve a operação do milagre do Senhor, porque bem-aventurado aquele que crê e não vê.
Porque com certeza o Senhor vai retribuir. Porque Jesus falou o quê? Se tu creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê vai ver a glória de Deus. Abraão creu e recebeu a promessa, mesmo não tendo mais condições alguma de receber essa promessa, mas o Senhor o capacitou. Porque o Senhor capacita os escolhidos. Amém? Então Isaac é o nosso pai da fé. Porque através de Isaac, através dessa promessa, através desse milagre, houve outros filhos por meio de Isaac. Porque está escrito na palavra, a promessa foi para Abraão. E por meio de Isaac, que é o milagre do Senhor, nós somos filhos de Abraão. Aleluia, glória a Deus. E depois de Isaac também teve que exercer a fé dele, porque a Rebeca não conseguia ter filhos, ficou um bom tempo, bons anos, orando para que o Senhor pudesse continuar a descendência dele. Isaac foi um homem fiel, continuou orando, continuou crendo, não reclamou, não murmurou. Ele fez a parte dele, ele aprendeu com o pai, ele creu na promessa que o Senhor tinha dado ao seu pai, e ele continuou buscando em Deus. Ele sabia que Deus ia trazer a promessa do seu pai para a vida dele. E aí, de tanto que depois de um tempo, a Rebeca concedeu os filhos, que são Esaú e Jacó. E por outra vez prova que nós somos descendência da fé de Abraão, porque o certo seria a que a lei mandava, a tradição mandava que o primogênito que deveria receber a bênção do seu pai, a bênção que vinha de Deus para os judeus, para o primogênito. Só que Deus se agradou de Jacó e ele ficou entristecido com Esaú. Deus não se agradava de Esaú, porque Esaú não era um homem da fé. Esaú ali, ele era um homem carnal. Já Jacó não, Jacó era um homem espiritual. Jacó lutou com Deus. Jacó acreditou na promessa. Jacó ouviu a mãe dele. Jacó acreditou na promessa por intermédio que a mãe dele foi avisada que ele que seria abençoado, ele que dominaria. Ele acreditou, ele creu. Esaú nunca fez questão das bênçãos, das promessas, nunca fez questão da fé do seu pai. É de tanto que ele não quis casar com mulheres judias, ele foi casar com mulheres de outros povos. E essas mulheres deram muita dor de cabeça para os seus pais. Entristecia seu pai e sua mãe por conta disso, por conta dessa rebeldia, por conta dessa rebelião, por conta dessa carnalidade, que ele era um homem natural, não era um homem espiritual. E, através de Jacó, também somos descendentes de Abraão. Porque o Jacó foi um homem da fé. Foi um homem que lutou com Deus. Foi um homem que fez, aos olhos humanos, ele não teria nenhum direito sobre a bênção do Senhor. Porque ele, na verdade, até mentiu. Mas a Bíblia diz aqui, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele enganou o pai dele. E Deus, por um momento, pesou a mão sobre a vida de Jacó, porque a palavra de Deus ela é fiel. Jacó sofreu um bom tempo até se estabelecer na terra, e mesmo assim, através dos filhos dele teve muita dor de cabeça. Ele não teve, vamos dizer, aquela serenidade, aquela paz completa, não. Ele teve consequências dessa atitude dele, né? Mas era o que tinha que ser feito, porque Deus tinha promessa, era para Jacó, não era para Esaú. E é o Senhor que tem o poder da vida ou morte. É o Senhor que tem a sua última palavra. Os homens fazem planos, mas a resposta vem de Deus. Então, que seja claro isso, nós somos eleitos por meio da fé, por meio de uma promessa, por meio de um milagre. Abraão não teve Isaac por meios naturais, mas sim por meio da fé, por meio da crença, por meio da promessa. E a promessa chegou até nós, filhos remidos de Jesus Cristo. Através de Jesus, nos tornamos famílias de Deus. Através de Cristo, que é o primogênito do Senhor, nos tornamos filhos da herança.
Em nome de Jesus, olha lá. Vamos lá no versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à tua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso desonroso? Deus não tem esse direito de fazer como ele deseja, como ele pensa, conforme os planos e os projetos dele. Senhor, nós não podemos questionar o Senhor, nós não temos os pensamentos do Senhor, nós não compreendemos as estratégias do Senhor, nossa natureza humana não compreende a grandeza desse Deus, não compreende os propósitos do Senhor, mas cremos que Ele é fiel e justo. Nós temos que acreditar que o melhor Ele tem para nós. Que nós venhamos, em nome de Jesus, nos colocar diante da presença de Deus como os vasos de honra, não de desonra. Que venhamos ter um coração aquebrantado, porque Deus é com os humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Esaú era soberbo, Jacó era humilde. E Jacó acreditava num Deus. Jacó queria provar do Deus do seu pai, do Deus do seu avô. Esaú desprezava a Deus. E quem despreza a Deus é desprezado, porque Deus desprezou Esaú. Esaú não teve uma promessa que por lei seria garantida por ele. Ele não alcançou uma promessa que por direito, por meio da fé judia, por meio da lei judia, não da fé, por meio da lei judia, ele teria direito. Ele não alcançou, porque é Deus que concede a graça, é Deus que concede a promessa a quem Ele quer. O Senhor prova os corações, o Senhor prova os pensamentos. Olha, em nome de Jesus, se você tem visto a manifestação de Deus na sua vida, se o Senhor te chamou para a honra e glória do nome dEle, glorifica, porque Ele vai se manifestar no tempo oportuno. Ele vai se manifestar na sua vida conforme a promessa que Ele lhe garantiu ao seu coração através da palavra de Deus. Foi o Senhor que te escolheu. O Senhor não te rejeitou, mas o Senhor rejeita aqueles que o rejeitam. O Senhor despreza aqueles que o despreza. Os ímpios não herdarão a terra. Os ímpios não permanecerão neste mundo. Em breve tudo isso acabará e virá o reinado do milenar de Cristo. Virá o reinado do Senhor e somente os da promessa herdarão a terra. Somente os da promessa reinarão com Cristo. Viverão para todo sempre com o seu Senhor, para todo sempre usufruindo das promessas do Senhor. Não reclame se as coisas estão difíceis para você. Dê glória a Deus, porque o Senhor tem promessa para você. No tempo oportuno Ele vai te abençoar, que seja nessa vida ou na outra. Vai abençoar você e a sua família. Creia, porque o Senhor Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas segundo a sua fé, se você não tiver fé, você não alcançará a promessa. Aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que batalham com o Senhor, terão a sua vitória. O Senhor hoje está me usando para abençoar a sua vida por meio da palavra do Senhor. Porque se o Senhor te chamou, ninguém pode impedir a operação de Deus na sua vida, a atuação desse Deus na sua vida. Senhor, assim como escolheu Isaac, escolheu Abraão, escolheu Jacó e tantos homens da fé, mulheres da fé da Bíblia, Ele também escolheu você, que é humilde de coração, que tem o espírito aquebrantado,
que não é arrogante, que não é soberbo, mas confia nesse Deus. Se você confia nesse Deus, você é um bem-aventurado. Você contemplará a glória desse Deus. Amém? Desculpa. Vamos lá. Vamos lá, eu parei em qual versículo? Desonrou-se. Vamos lá, versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia? Da sua glória os vasos a sua misericórdia, que preparou antemão para a glória, ou seja, a nós quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar e que lhe declarou que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitiva. Vamos lá, ó. Essa palavra aqui, ó, pois Senhor, está escrito em Romanos 9, 28, versículo 28. Presta atenção, que palavra abençoada. Só confirma com outras profecias que o Senhor nos deu. Em Isaías 35 fala dos redimidos. E aqui fala o que? No versículo 27, Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo. Os remanescentes são aqueles que nasceram de Jesus, aqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo, aqueles que foram resgatados através do poder que vem do alto, do Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Os remanescentes são aqueles que vieram por meio do Senhor Jesus, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitiva. Essa sentença rápida e definitiva é a grande tribulação, porque essa sentença acabará com os iníquos, acabará com os ímpios, acabará com aqueles que não têm a promessa do Senhor. O Senhor fará a limpa nessa terra. Esse versículo, isso prova isso, que essa sentença é rápida, porque é 7 anos que o Senhor agirá através da sua ira nesse mundo que está para acontecer. O arrebatamento é iminente, qualquer momento se dará, e essa sentença rápida e definitiva acontecerá. Amém? Então que venhamos ser os remanescentes do Senhor, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são redimidos pelo seu sangue, aqueles que estão na promessa que o Senhor nos garantiu, por intermédio de Jesus Cristo, que a Bíblia diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Se nós cremos, formos batizados, vivemos no caminho da santidade, seremos salvos, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos buscar a face do Senhor, porque o Senhor vai nos retribuir. Pode ter certeza, essa sentença não será para nós, os redimidos, para nós, os que são herança da promessa, mas será para os ímpios, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que não aceitam a Jesus, que desprezam a Deus. Deus é poderoso, amada. Deus é poderoso, amado. O Senhor vai nos retribuir segundo a nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos lá, se o Senhor dos Exércitos, aqui 29, como anteriormente disse a Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante Gomorra. A incredulidade de Israel,
Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça e obtiveram uma justiça que vem da fé. Olha lá. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Somos nós. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nós não seremos envergonhados, nós que estamos na rocha, que é Jesus Cristo. Nós não seremos envergonhados de maneira alguma. O justo pode ser envergonhado. Receba essa unção na sua vida. Receba esse renovo. Receba esse espírito de força, de fé que vem do alto, que vem de Deus, a boca de Deus. É Deus que está falando por intermédio de mim, porque eu fiz uma oração para que isso acontecesse e o Senhor está tomando a minha vida para falar com você. Porque em nome de Jesus, a Bíblia diz: aquele que nela confia, que é o Senhor Jesus, na rocha, jamais será envergonhado. Amém? Vamos lá que eu vou ver uma palavra abençoada que fala daqueles que confiam no Senhor, no nome do Senhor. Só um momento. Joel 2, deixa eu dar uma olhada aqui. Amém, Jesus. Olha que coisa poderosa, amados. Que poder existe na palavra do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Em nome de Jesus. O Senhor não permitirá que sejamos abalados. Amém? Abalados, que eu quero dizer, nas estruturas, porque estamos findados na rocha, que é Jesus Cristo. E aquele que está na rocha não será envergonhado. Olha só que Deus fala em Joel 2, a partir do versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui são profecias de Joel. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. Amém. Vamos de novo, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, o monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Se o Senhor te chamou, você será salvo, porque se você invocar o nome desse Deus, você não será envergonhado, você não será ceifado para sempre dessa terra. Há promessa para a sua vida. A promessa para a sua vida, porque a nossa vida não se limita a essa terra. Nossa vida é a nossa vinda vindoura. Nós temos a promessa de viver eternamente com o nosso Deus. O nosso corpo ficará nessa terra. O nosso corpo pode ser devolvido ao pó. Só que a nossa alma tem promessa. A tua descendência tem promessa. A toda eternidade o Senhor tem promessa para você. Você reinará com Cristo. Você viverá para sempre com o seu Senhor. Em nome de Jesus, que o seu espírito seja revigorado neste dia. Amém? Que através dessa palavra você sinta um poder que vem do alto, que é o poder do Espírito Santo, confirmando a palavra da verdade na sua vida. Vamos lá aqui, ó. Olha só, Deus não preparou a grande tribulação para os gentios, para os remanescentes. Deus preparou para o povo de Israel, o povo rebelde, o povo que rejeitou a pedra de tropeço, a pedra que faz cair. Mas aqueles que confiam nessa pedra não serão envergonhados. Aqueles que se firmam no Senhor Jesus não serão envergonhados. Vamos lá. É Ezequiel 5. Glória a Deus, aleluia.
Ezequiel 5. Vamos lá, homens e mulheres de Deus. O Senhor convoca vocês para marcharem nessa terra. Marche, porque é tempo de vitória na nossa vida. O Senhor logo virá nos resgatar. O Senhor irá nos resgatar desse caos que em breve será instalado por toda a terra. Marche, igreja de Jesus, marche. Sirva esse Deus como você nunca serviu. Glorifique esse Deus como você nunca glorificou. Louve esse Deus como você nunca louvou. Venha com espírito de renovo na sua vida. Que em nome de Jesus você venha ser tomado por uma força que as pessoas não vão compreender, porque é a força do Espírito Santo, que é a força do poder de Deus. Que você venha ser uma mulher espiritual, um homem espiritual, que a carne não te domine mais, que a carne não seja maior do que o teu espírito, que você seja amigo do espírito e inimigo dessa carne maldita. Em nome de Jesus, que você venha dar frutos espirituais, frutos do Espírito Santo, não mais frutos carnais, frutos que nos levam à morte eterna. Vamos lá. A grande tribulação, o dia da ira de Deus é para Israel, não é para os eleitos. Está escrito assim. Só um momento. No capítulo 5, versículo 5. Assim diz o soberano Senhor, esta é a Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Você tem sido mais rebelde do que todas as nações ao seu redor. Não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, para a palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário, com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. E quando tiver esgotada a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Em capítulo 7, tem o título escrito assim, A Chegada do Fim, que fala da grande tribulação. Deus irá punir Israel, Deus irá tirar a bênção de Israel por um determinado tempo, por conta da rebeldia, por conta da idolatria, por conta da vergonha que os judeus fizeram contra Deus. Os judeus envergonharam Deus. Deus fala que nem as nações, eles foram tão rebeldes, eles ofenderam tanto a Deus que nem as outras nações ao seu redor fizeram o que Israel fez com ele. Por isso mesmo que haverá punição. Por isso mesmo o Senhor irá fazer com que ele se conheça que somente ele é Deus. E aí vem aquela palavra de Romanos 9, que fala que nem todo judeu é filho da promessa, que nem todo judeu é filho de Abraão, que nem todo judeu nascido, né, da lei e tudo mais, nascido mesmo das vias naturais, são filhos da promessa, filhos de Israel. Então Deus irá vir com a punição dele, porque o Senhor, ele vai cumprir todas as suas profecias.
e o Senhor punirá. Mas para aqueles que o rejeitaram, aqueles que foram rebeldes, aqueles que não foram fiéis, aqueles que desprezaram as suas promessas e a sua palavra. A chegada do fim. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. A nação de Israel chegou ao fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou descandear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta, suas práticas e em seu meio. Então você saberá que eu, o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Essa é a desgraça, uma desgraça jamais imaginada, vem aí. Chegou o fim, e ele surgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, para que nada tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem no vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Então, amados, você que tem dúvida que a igreja vai passar no dia da ira de Deus, no dia do fim, no dia do castigo que é para o povo de Israel, você está enganado. O Senhor, ele é justo, ele é fiel. E aquilo que ele prometeu, ele não vai voltar atrás. Jesus prometeu através das parábolas das virgens que ele viria para o grande casamento com a sua noiva, que é a igreja de Jesus, aquela que foi comprada pelo seu sangue. E que ela tivesse preparada com o Espírito Santo, com suas lamparinas acesas. Que elas estivessem em prudência, que elas estivessem atentas, que não dormisse espiritualmente, porque não é tempo de nós dormirmos, não é tempo de nós descansarmos. É tempo de vigilância, é tempo de orar, é tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de servirmos ao Senhor, adorarmos o Senhor, estarmos adornadas, estarmos cheios das virtudes do Espírito Santo. É momento de dar frutos. É momento de produzirmos para Deus. Não é momento de descanso, não é momento de dormir, não é momento de descansar, não é momento de ficar preocupando com as coisas desse mundo, porque neste mundo não há mais promessa para nós, mas sim na glória eterna. Porque eis que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Deus fala hoje mesmo para você. Não se preocupe mais com as coisas dessa vida, porque tudo isso passará, mas a minha palavra não passará. As minhas promessas prevalecerão. A promessa do Senhor, que seria da vinda de Jesus, ela é real. Ela é eminente. A qualquer momento essa promessa irá acontecer. E o que você vai apresentar para Jesus? Como você se apresentará para esse Deus? Ele irá chamar os seus, aqueles que têm o Espírito Santo, porque se você não tiver Espírito Santo, se você não estiver cheio das virtudes do Espírito Santo, se você não estiver cheio do azeite do Senhor na sua vida, como é que seu corpo vai ser transformado no momento da trombeta tocar? Porque no momento da trombeta, nossos corpos serão transformados para que possamos subir, porque na glória, no plano de Deus, no reino de Deus, a carne não entra, o pecado não entra, jamais entrará, não entra nada imundo, nada sujo. Nossa carne é pecaminosa, o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo não irá herdar a terra prometida, mas sim
a nossa alma. Sim, um novo corpo através do corpo de Jesus Cristo. Jesus foi transfigurado. Jesus provou que ele teria, para ele estar em contato com os servos de Deus, com aqueles que já tinham ido para a glória, que foi Moisés e Elias, ele teve que transfigurar o seu corpo para ele ter contato com eles. Ele foi transfigurado. Então nós seremos transfigurados no momento da trombeta. Nós não teremos mais esse corpo maligno, esse corpo corruptível, esse corpo pecaminoso que nos faz pecar, que é inimigo de Deus, que é inimigo do Espírito, que a todo momento quer satisfazer os desejos pecaminosos que Deus abomina, que Deus rejeita. Por isso que temos que estar em Cristo Jesus. Por isso que a nossa carne tem que estar mortificada. Por isso que a nossa carne não pode mais estar viva em nós, mas tem que estar morta, crucificada juntamente com Cristo. E que Cristo ressuscite em nós. Que a natureza do Senhor Jesus esteja em nós. Porque estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e herdaremos a terra, e temos acesso ao trono de Deus, temos acesso a pedir e o Senhor nos responder, a sermos sacerdotes do Senhor, a sermos servos, filhos eleitos da promessa, aqueles que o Senhor ama tanto quanto Jesus, aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que estão em Cristo. O Senhor os ama, o Deus poderoso, todo-poderoso, nosso Pai te ama como ama a Jesus, porque Jesus está em nós, porque o sacrifício de Jesus está em nós, então o amor de Deus está sobre nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, meu Pai, por esse momento maravilhoso, que o Senhor revela as tuas promessas, revela os teus desígnios, as tuas maravilhas, Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, essas pessoas possam, meu Pai, possam em nome de Jesus abrir o coração para o Senhor, que haja uma brecha para que o Senhor entre nesse coração, para que o Senhor reine nesse coração, para que o Senhor, Pai, cumpra o teu querer, o teu desejo, a tua vontade sobre essa vida, Senhor. Ó, meu Pai, que haja uma manifestação poderosa do Teu nome através dessa vida, Senhor. Desça com a Tua presença, desça com a Tua unção, meu Deus. Nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê amor. Que venhamos ser cheios do fruto do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Que venhamos emanar, meu Pai, a presença e inalar o perfume de Jesus nesse mundo de horror, nesse mundo de trevas, nesse mundo, Pai, que não presta mais para nada, a não ser para ser queimado no fogo, meu Pai, porque logo virá a definitiva, meu Pai, a rápida, meu Deus, punição, que está já profetizada, meu Deus, para essa terra, meu Pai. Ó, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que ainda hoje, meu Deus, que ainda hoje haja salvação nessa vida e nessa casa, meu Pai, que haja um mover espiritual, Pai, e que elas venham, meu Pai, provar da alegria, meu Pai, que vem do alto, da alegria do Espírito Santo, da alegria da salvação, meu Deus. Renova as forças dos que estão abatidos, renova a fé, meu Pai, dos que estão desfalecidos já espiritualmente, que já estão, meu Pai, moribundos espiritualmente. Traga ainda mais sustento, mais força, regue, meu Pai, a lamparina desse povo com teu azeite, meu Deus, para que não cesse a chama da fé, a chama da esperança, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e entrego, Pai, esse clamor, essa súplica, esse pedido em tuas santas mãos, porque somos pecadores sim, mas por meio do Senhor Jesus, por meio do santo nome do Senhor, alcançamos a graça, alcançamos a glória, alcançamos a vitória. Pai, entrego a nossa vida, entrego a nossa família, entrego tudo em tuas santas mãos. Mesmo sabendo que somos pecadores e somos falhos, Pai, mas o Senhor é bom e o Senhor, meu Pai, retribui conforme a nossa fé. E que a nossa fé venha cada dia mais ser alimentada, meu Pai, ser, meu Pai, aquecida no teu poder.
E eu te peço e te entrego tudo e todos em tuas santas mãos. Em nome de Jesus. Amém.